Fala, turminha do nono ano, beleza? Tudo tranquilo? Vamos aí mais uma aula. Nós estamos falando sobre blocos econômicos. Hoje nós vamos falar sobre mais dois blocos econômicos aqui do nosso continente americano. Um deles é o NAFTA, o antigo NAFTA, que houve uma mudança nele aí recentemente, e o outro é a Comunidade Andina de Nações. Bom, vou começar a falar sobre o NAFTA. Primeiro eu tenho que falar sobre o NAFTA, né, para depois a gente entender o que ele se transformou hoje, né, no UNSCA, que nós estamos vendo ali. O NAFTA, então, ele é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Então, ele foi fundado por Estados Unidos, México e Canadá. O ano de fundação é 1º de janeiro de 94, então ele é contemporâneo do Mercosul. O processo de formação foi um pouco anterior a isso. Canadá e Estados Unidos, eles se uniram por volta de 88, tá vendo? E só em 92 que o México começou a adesão ao bloco, né? E o bloco realmente foi surgir em 94. No entanto, ele é contemporâneo do nosso Mercosul. E a coincidência para por aí, porque o Mercosul ele tem outros objetivos. Como o próprio nome já diz, o Mercosul pensa em se formar um mercado comum. Então é um nível de integração muito maior, onde há livre circulação de bens, de serviços, de pessoas. Então você tem as fronteiras abertas para as nações, né, para as pessoas, os habitantes desses países. Eles podem simplesmente transitar com muito menos burocracia. Já o NAFTA não. Olha o nome, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. A ideia sempre foi formar um acordo de livre comércio só. O que um acordo de livre comércio prega? Quais são os objetivos? O próprio nome já diz, né? É diminuir as barreiras alfandegárias, diminuir as tarifas de impostos. Então, assim que firmaram o acordo, por exemplo, uma empresa, você que mora nos Estados Unidos, você poderia comprar um produto mexicano, não todos, mas um produto específico, né? Sem pagar pela importação desse produto. Você vai pagar o frete do deslocamento do produto, mas não tem uma barreira alfandegária, não tem um custo, um imposto para esse produto que é estrangeiro entrar nos Estados Unidos. Reduzir os custos comerciais, aumentar o comércio, aumentar a competitividade diante desse cenário global. A gente viu muito isso, que os blocos econômicos têm esse objetivo, né? De se os países vizinhos se unirem para se fortalecerem, para competir no mercado global e incentivar o comércio entre os membros. Como eu já disse aqui, a adesão começou lá em 88 com os Estados Unidos e Canadá, e em 92 o México começou também, para em 94 começarem. Tem os pontos negativos e os pontos positivos, né? Claro. Os pontos positivos é que isso realmente fomentou, né, fez crescer o comércio entre esses três países. É, o que foi muito bom principalmente para o México, porque o México sempre teve os Estados Unidos como grande parceiro, e a partir do Acordo de Livre Comércio ficou muito mais próximo, né? O México chega a ter 80% dos seus produtos de exportação são para os Estados Unidos. Então é como se você tivesse um ótimo cliente. O cliente que boa parte do seu dinheiro vem dele. O problema é que, e se esse cliente falir? E se esse cliente resolver comprar de outro fornecedor? Você vai ficar na mão, né? Porque boa parte de tudo que você vende vai para este cliente. Então, um grande problema para o México. É muito bom ter o maior parceiro como os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo é muito complicado, porque ele pode mudar de opinião a qualquer momento, pode ter uma crise econômica, vários fatores, né? E agora eu vou falar da UNSCA, que na verdade esse nome é estranho, né? Mas simplesmente significa Estados Unidos, né? US, México e Canadá. Então, duas letras para os Estados Unidos, duas letras para o Canadá e uma para o México. Coitado do México, até no nome ele perde, né? Por que não colocaram um M aqui, um ME aqui, para ficar duas letras para cada país? Mas qual que é a ideia, né? O Trump, quando assumiu, já falou que o NAFTA era muito desleal para os Estados Unidos e que ele ia mudar esse acordo. Por que ele achava desleal? Ele achava que as empresas dos Estados Unidos, elas, como tinham o livre comércio, elas fugiram para o México, produziam lá no México para vender nos Estados Unidos. Então, as empresas dos Estados Unidos estavam empregando mexicanos e não estadunidenses, e para produzir para os Estados Unidos.